Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai falar de um tema que desperta muita curiosidade nas pessoas. Vale a pena ou não investir em imóveis? Mas antes da gente debater especificamente este tema, eu gostaria de falar um pouco sobre o que significa investimento imobiliário. O que significa investir em imóveis? Então vamos descobrir juntos isso? No geral, o investimento imobiliário envolve a compra de propriedades com a intenção de valorização do seu capital, ganhar dinheiro através de locação, compra e revenda do imóvel. Pode ser uma dessas ações. E você pode fazer isso através da compra de uma casa, de um terreno, de uma sala comercial, de uma loja, colocar esse imóvel para locação e através desse ativo que você investiu, conseguir gerar um resultado financeiro. Cada tipo de imóvel tem um tipo de retorno e traz algum tipo de resultado que pode variar para mais ou para menos. Por exemplo, um imóvel residencial, quando você compra ele para locação, normalmente ele tem um aluguel com mais estabilidade. Fica muito mais simples de você alugar, porém ele tem uma rentabilidade muito menor se comparado com um imóvel comercial. O imóvel comercial muitas vezes apresenta mais risco, mas pode potencializar um resultado maior. Você precisa às vezes também se preocupar com gestão, você precisa se preocupar talvez com investimento extra nesse imóvel para transformar ele num imóvel mais adequado para o operador locador, esse lojista que vai estar alugando esse imóvel seu, tá? Mas ele pode ter uma renda um pouco mais superior do que o imóvel residencial. E alguns podem investir nesses imóveis também com a intenção de comprar e revender com um lucro, vender com um valor maior. E aí o que você faz? Você compra esse imóvel, você segura esse imóvel, ou seja, você espera esse imóvel, espera com esse imóvel na mão, espera a valorização, passa um determinado tempo e você coloca esse imóvel de novo no mercado com um preço mais alto que aquele que você comprou. E assim você vai aferir lucro. Existe a possibilidade também de você ver pessoas que investem no mercado imobiliário como reserva de valor. Tem muitas pessoas que vão comprando, às vezes elas nem param para ver se estão ganhando valores nos imóveis em relação a aplicações financeiras, mas elas estão vendo o seu patrimônio aumentar, ela está protegendo, ou seja, o imóvel tem essa sensação de trazer segurança, um bem intrínseco, assim, você consegue pegar, um imóvel é algo físico, então as pessoas começam a fazer esse investimento para trazer segurança, mas como reserva de valor também. Então algumas das características do investimento imobiliário são algumas dessas que eu citei acima, as pessoas colocam recurso ou para proteger esse recurso, como uma garantia de uma reserva de valor, ou para alavancar esse recurso, dobrar o patrimônio em determinado período, ou para garantir uma rentabilidade ao longo do tempo e trazer uma renda passiva também. Então isso é uma característica de um investimento imobiliário. Enfim, todas essas definições são por base em investimentos imobiliários. Agora que você já tem uma definição básica do que é um investimento imobiliário, vamos para o tema: vale a pena ou não investir em imóveis? Eu vou listar abaixo algumas vantagens e desvantagens de você investir em imóveis ou não. Mas antes disso, eu queria criar alguns cenários para que você, junto comigo, avaliasse a importância do imóvel para que a gente defina se vale mesmo a pena investir em imóvel ou não. Nós aqui na Terra, quanto seres humanos, a gente tem algumas necessidades básicas, O que são necessidades básicas? São coisas que a gente precisa para sobreviver aqui na Terra. Então existe um estudo que foi feito por Abraham Maslow. E o que é a pirâmide de Maslow? A pirâmide de Maslow nada mais é do que uma pirâmide, como o nome já bem diz, que classifica e ordena as necessidades básicas humanas de acordo com o nível de prioridade de cada uma delas. Exemplo, imagina se você vai optar por querer ter uma Ferrari se você não tem nem sua casa, se você vai querer comprar uma roupa se você não tem condição de respirar. Tá entendendo? Se você não tem saúde. Então são necessidades humanas que são criadas escalas de prioridades que você vai avançando à medida que você vai atingindo um determinado nível. Você tem a primeira base atingida, agora sim eu estou preparado e quero, eu quero subir para o nível seguinte. Por que eu estou te explicando isso? Para que você entenda o que eu vou falar aqui na sequência sobre os imóveis, para que você entenda a necessidade dos imóveis frente a essas necessidades nossas como seres humanos, indivíduos aqui na Terra. Então vamos falar aqui, separando aí, estudando um pouco a pirâmide de Maslow, eu não vou aprofundar na teoria da pirâmide de Maslow, mas vamos falar de nutrição. Nossa necessidade básica, uma das necessidades básicas nossa é nutrição. Eu preciso me alimentar, eu preciso me hidratar, tá? E a partir do momento que eu preciso comer, eu preciso beber água, a produção de alimentos, tá? A água em si, a água está sobre a terra, mas alguém precisa invasar essa água, alguém precisa tratar essa água, os alimentos alguém precisa produzir. E esses bens, esses bens de consumo geral, de necessidade básica, são produzidos em fazendas e em terras, que nada mais são como imóveis também, certo?
Você há de convir comigo sobre isso, não é? O segundo item que a gente pode listar, aí dentro de prioridade básica, é saúde. Eu preciso ter bem-estar, eu preciso ter condição de trabalhar, eu preciso ter condição de estudar, eu preciso ter condição de levantar da cama, certo? Eu preciso de saúde. E a saúde em si, ele vem da alimentação, da nutrição, a partir do momento que isso eu estou atendendo isso, tá bom? Mas eu preciso também tratar a saúde com esporte, eu preciso tratar a saúde com hospitais, com clínicas, com médicos, com exames, tá? Onde é que estão esses hospitais? O que são esses hospitais? O que são essas clínicas, tá? Essas pessoas que estão dentro dessas clínicas e hospitais, os médicos, os enfermeiros, eles precisam estudar, certo? Concorda comigo? Eles estudam onde? Nas faculdades. E esses caras também, eles precisam ir para casa, eles precisam ter uma casa para dormir, para descansar, certo? Todas essas etapas que sustentam a cadeia da saúde, que é uma necessidade básica nossa, ela se suporta sobre um imóvel, certo? O médico, ele tem a casa, ele tem a faculdade, ele tem o hospital, ele tem a clínica. Então veja comigo, segundo item aí que eu separei dentro da necessidade nossa como indivíduo aqui na Terra, é a saúde. E a saúde depende também de um bem imobiliário. O terceiro item, a partir do momento que você tem saúde, que você tem nutrição, você começa a procurar segurança, né? A segurança, ela vem também através de você, eu preciso de um emprego, então vou procurar um emprego. Onde é que eu vou procurar um emprego? Numa indústria, numa loja, numa fábrica que tem um imóvel. Mas para que eu possa procurar um emprego, eu preciso ter uma formação. Eu preciso estar estudando, preparando. Onde é que eu estudo? Na escola. Onde é que eu estudo? Na universidade. Onde é que eu me capacito? Na escolinha de inglês? Sei lá. Todas essas atribuições que eu preciso adquirir, elas precisam de um apoio, de uma estrutura de apoio. Então, essa estrutura de apoio é o imóvel que a faculdade existe, é a casa que você mora, tá? É o imóvel que a escola reside. Então, todas essas atribuições, elas também são suportadas através de um bem imobiliário. Por quê? Porque se eu estou buscando segurança, eu vou cada vez mais buscar as pontas que vão me dar essa formação. E toda a base da formação, ela tem do outro lado um ativo imobiliário que dá suporte, né? Não dá para você ter uma aula na chuva, no vento, até dá, né? Mas todos os dias, não. Então você procura criar segurança. A partir do momento que você tem a segurança do emprego, você vai querer também ter uma segurança do investimento, né? Vamos falar um investimento financeiro? Onde é que você bota o seu dinheiro? Hoje o dinheiro é digital, certo? Mas onde é que estão essas instituições? O banco. O que é o prédio do banco? É um imóvel. Tá? O fundo ele tem um imóvel, ele está dentro de um prédio comercial, ele está numa localização estratégica para ele ter uma visita de públicos adequados para ele em determinada avenida, na Paulista, por exemplo, São Paulo, na Faria Lima. Então ele está lá num prédio comercial bacana. O que é aquele prédio comercial se não um imóvel? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Olha comigo, na pirâmide de Maslow, então, que a gente estava falando, essas hierarquias de prioridades, todas que são necessidades básicas, todas são suportadas por um bem imobiliário. No fim, o que eu quero dizer para você é que sempre, pela necessidade nossa quanto indivíduos na Terra e evolução da sociedade como um todo, então vou fazer uma análise aqui. Se você entende um conceito básico de economia, é demanda. Lei da oferta e procura, demanda. Se eu tenho para a saúde necessidade de imóveis, se eu tenho para a educação necessidade de imóveis, se eu tenho para a agricultura necessidade de imóveis e assim sucessivamente para as outras áreas de produção da economia mundial, eu sempre vou demandar imóveis. Enquanto maior a demanda daqueles imóveis, eu vou garantir que aquele produto está sempre ganhando valor. Principalmente se a demanda for maior do que a oferta, tá? Então, normalmente, a gente vai ter uma demanda muito elevada e você vai ter uma oferta que dificilmente ela vai conseguir comportar a demanda total. Por quê? Porque a gente está sempre criando serviços novos, até áreas novas, até setores novos. Então os espaços, mesmo que eles existam ali, eles vão sofrer adaptações e essas adaptações também são demandas. Então gera um novo mercado e sempre esses novos mercados vão gerando ofertas de produtos que o mercado antes não tinha e por isso gera um valor diferente de cada produto imobiliário. Então o produto imobiliário ele vai ser sempre desejado e os produtos novos muito mais desejados porque são produtos que não tinham disponibilidade no mercado, porque o mercado foi inventado há pouco tempo. Então você pode ter, por exemplo, a gente está falando aí agora de drones, tá? Qual é o produto do futuro que comporta drone? Não estou falando da fábrica, às vezes você vai usar uma própria fábrica, mas será que o prédio do futuro já está previsto hoje para um drone ponto dentro da sacada do apartamento? Estou te dando um exemplo aqui só para você entender o que eu estou falando sobre oferta e demanda. Agora que você já tem uma boa noção sobre a importância do imóvel para a sociedade, para o mundo, eu vou falar aqui de uma forma bem breve, uma análise geral das vantagens e desvantagens do ativo imobiliário. Vamos começar então pelas principais vantagens no meu ponto de vista, tá? Os ativos imobiliários são os ativos seguros de investimento. Seguro quanto ao quê? Quanto a roubo, ninguém perde um imóvel, tá?
Ninguém vai lá e rouba um imóvel seu. Pode ter uma pilantragem aí de ir lá na escritura, falsificação, algumas coisas que acontecem de forma até obscura, que a gente fica, como é que aconteceu isso? Mas pode acontecer manipulação de dados, mas dificilmente alguém vai lá roubar o seu imóvel. O imóvel também é um bem físico, é material, é pegável, palpável ali, né? Você consegue ir lá e verificar que ele reside lá. Então, é muito difícil de você perder esse imóvel, é um investimento um pouco mais seguro. Mesmo que tenha uma variação grande na economia, dificilmente ele vai chegar a derreter o ativo que você pagou, por exemplo, 100 vai valer 1. É improvável que isso aconteça. Tem dois. Agora que você entende uma base nossa aí da valorização imobiliária, eu acredito que é um dos itens mais importantes, a vantagem, a valorização imobiliária. Porque sempre, você viu comigo, que sempre vai ter demanda. Se sempre vai ter demanda, concorda que a tendência é sempre valorizar? É lógico, você tem que saber escolher o ativo certo, porque e o imóvel em si, ele consegue agregar valores mesmo em momentos de crise. Você pode ver aí, como aconteceu no Covid-19, né, que os imóveis, devido à restrição de espaço, as pessoas ficaram ali confinadas. Muitas pessoas tinham um imóvel grande que resolveram trocar por imóveis pequenos, porque viram que nem se encontrava em casa quando estava ali isolado, né, em isolamento. E tinha pessoas que estavam pequenas, espremidas num apartamento que, de repente, porque não ficavam em casa, perceberam também que não dava para a família se encontrar naquele imóvel. Ficava um no pescoço do outro ali, de tão apertado e pequeno que era o apartamento. Então, teve uma reviravolta. Essa reviravolta no mercado bombou o mercado, os preços subiram e a gente viu a valorização do imóvel aí ser muito superior ao que era em média no geral nos últimos anos, né? E o terceiro item é exatamente isso, a valorização acima da média, né? Se você comparar com vários outros investimentos, você vai perceber que alguns investimentos, até mesmo quem investe em gado, quem investe em soja, soja, vou colocar entre aspas aqui, tem muita gente ganhando muito dinheiro com soja, mas no geral, o mercado, ao longo dos últimos 30 anos, ele tem mostrado mais estabilidade. Se você analisar os últimos 30 anos e for fazer uma análise de histórico, o imóvel valorizou em média entre 6 a 8% em média, tá? No geralzão, acumulado. Então faz aí 30 anos elevado a 8%, você vai ver o quanto o ativo imobiliário ganhou valor. Agora, existem algumas coisas pontuais, existem praças, existem momentos que o imóvel chega a valorizar 30%, 20% em algumas praças, mas no geral, no nosso cenário nacional, eu posso falar para vocês que em média foi de 6 a 8%. Dá para ganhar mais com valorização de imóvel? Para mim dá. Eu já fiz operações que a gente ganhou muito mais, mas aí para pessoas que são mais profundas no mercado, que vivem o mercado imobiliário de forma ativa e que sabem trabalhar com os imóveis, tá? Não é de repente para pessoas, se você está começando agora e compra um imóvel e deixa esse imóvel lá, que eu falo que é um investidor passivo, pode ser que às vezes você não ganha no geral, mas ele protege como valor, né, de reserva de valor do mercado, ele protege o seu ativo. Um outro item é renda mais estável. Se você investe em ações, por exemplo, você sabe que às vezes pode ser que esse valor da retirada que você tem mensal, né, da distribuição que você tem às vezes mensal, anual, semestral, não sei como que é o que você está fazendo, ele sofre alguma oscilação e você não tem uma renda mais estável. Então, às vezes você pode desvalorizar a ação, mas não é só isso. A distribuição de dividendos, elas não vêm da forma linear, ou seja, você não tem uma estabilidade diferente do que você tem, por exemplo, para quem investe no mercado imobiliário e vive de aluguel. Então, você tem uma coisa mais previsível, você tem uma coisa mais controlada, então você consegue ter um pouco mais de segurança por conta disso. Pode ser que, igual veio a Covid, você precisa renegociar? Sim, mas ele é muito mais controlado porque você senta com o seu inquilino e você faz uma combinação com ele do que é possível ou não. Diferente, uma ação, ela despenca e você não tem o que você faça com ela. O outro item legal que você pode considerar, o item 5 aí, que você pode fazer um hedge contra risco de moeda. Então, eu tenho parceiros investidores que, por exemplo, eu quero fazer um hedge, eu vou lá nos Estados Unidos, levo 1 milhão para lá e compro um imóvel e deixo lá. Então, essa variação cambial que tem lá, você compra um imóvel em dólar, deixa aquele imóvel lá, porque ele está protegido, ele tem a mesma sistemática do mercado aqui no Brasil em relação à lei da oferta e procura lá naquele país, aquele imóvel está protegido 1 milhão, mas está protegendo também da variação cambial, porque você comprou ele em dólar lá. Esse é só um exemplo, tá? Agora, você pode estar ouvindo esse áudio e falar assim, Clebson, mas e se acontecer como a crise de 2008? Você tem que tomar muito cuidado quando você vai escolher para entender se o ativo que você está comprando lá é do mesmo jeito que funciona aqui no Brasil. Será que ele está dentro do preço real de mercado ou ele está inflado? Então, não é só ir lá e comprar para proteger, criar um hedge aí, né, contra o risco da moeda, mas sim também saber comprar lá fora, assim como você tem que saber comprar aqui dentro. Outro item legal que eu gosto no mercado imobiliário, ele pode ser feito um investimento, se você tem capital, tá? Não adianta, porque muitas vezes assim, você precisa ter um alto valor de recurso,
grande maioria de vezes, para poder fazer esse item 6 aqui, que é a diversificação. Você pode, por exemplo, comprar uma sala comercial, um terreno residencial, né, um flat hoteleiro na beira-mar, você pode comprar, por exemplo, um ponto comercial que é uma loja, você faz uma diversificação do seu portfólio e você pode diversificar não só no produto, mas nas praças também. Um em São Paulo, outro no Rio, outro em Recife, e assim você ter uma segurança maior do que o que vai acontecer em São Paulo não vai impactar em Recife, do que vai acontecer no mercado de saúde não vai acontecer às vezes no mercado de turismo. E aí você cria uma cesta de produtos, né, que o mercado financeiro gosta de falar muito em cesta, protegendo o seu ativo imobiliário. Porém, esse tipo de manobra exige muito capital, né, que aí a gente entra no quesito desvantagens. São as desvantagens? Exatamente isso. Você precisa ter muito recurso. O recurso inicial, muitas vezes, é muito maior. Você não consegue, por exemplo, comprar um imóvel tendo só R$1.000. Em contrapartida, você consegue investir num fundo de investimento imobiliário com R$1.000, começando esse investimento. Você consegue até comprar um imóvel com R$1.000 de parcela, mas uma hora você vai ter que partir para um agente financiador, né, para poder fazer o financiamento de você, quitar a operação com o construtor, com o loteador, né, para que você fique com aquele imóvel, ou financiar diretamente com o loteador, e você só vai ter esse imóvel como propriedade sua mesmo daqui a 10, 15, 20 anos, quando você quitar a operação. Então, uma desvantagem do ativo imobiliário é que você precisa ter um recurso muito elevado para fazer o investimento. O segundo item é manutenção e reparos. Se você está com o imóvel, né, se você não tem um bom gestor para colocar aquele imóvel à disposição, se você vai viver de aluguel, por exemplo, né, você corre o risco de ter sobrecustos depois que o inquilino te devolve porque você não tem uma boa gestão. Então você tem que tomar cuidado com quem fica com o seu ativo na mão. Se você que toma conta dos seus próprios imóveis, tem que tomar cuidado demais com o contrato para proteger o seu imóvel quanto a calotes de aluguel, né, quanto à entrega dos imóveis e aí mau uso desse imóvel, você tem que gastar muito com recuperação e reparo desse imóvel. Isso é uma desvantagem hoje do ativo imobiliário, no geral, né, não é só hoje. E aí se você mexe com aluguel, outro item de desvantagem é você precisar alugar esse imóvel. Tem o risco dele ficar ocioso, né? Você vai ter a vacância dele, ele está vazio. Então você precisa despender muita energia para alugar esse imóvel. Se você escolhe um imóvel bem localizado, se você escolhe um imóvel que a demanda é alta, talvez você não tenha que se preocupar com isso. Mas normalmente isso sempre vai ser uma preocupação de quem investe no mercado imobiliário, que é deixar o imóvel vazio, porque deixar o imóvel vazio, se você compra ele num prédio comercial, por exemplo, ou num apartamento residencial em condomínio, você vai ter o custo condominial, que aí vai vir todo mês, além de IPTU, além da manutenção. Toma cuidado, que as pessoas se esquecem disso, manutenção tem que ser dado no imóvel. Imóvel parado também estraga, né? Igual carro, você não pode deixar parado. É diferente a proporção de investimento do imóvel por um carro, né? Isso é importante saber. O imóvel não vai sofrer tanto igual sofre um carro parado, mas ele vai sofrer, as portas vão sofrer, as janelas vão sofrer, você precisa ter a manutenção para manter o imóvel em condições de uso. Além disso, outro item que é muito preocupante para quem precisa de dinheiro, precisa de liquidez, é a baixa liquidez. O ativo imobiliário em si, ele não é um ativo que você vai vender rápido, tá? Então, se você tem 500 mil investido no imóvel, se você quiser vender ele rápido, você tem que abaixar o preço. Por quê? Tem menos pessoas com capacidade financeira de comprar um imóvel de R$500 mil do que uma pessoa com capacidade, do que uma pessoa com R$1.000 para fazer um investimento, por exemplo, em ação. Então, assim, se você vai investir em fundo de investimento imobiliário, aí você tem mais liquidez, porque lá você oferta no mercado secundário, alguém que está querendo entrar compra a sua posição, porque R$1.000 todo mundo tem. Agora, 500 mil para comprar o seu imóvel, você vai disponibilizar aquele imóvel por 500 mil, vai anunciar, você vai ter que esperar um pouco mais do que normalmente você esperaria investir no mercado de ações, investindo em fundo de investimento, né? Ou mesmo nas aplicações tradicionais financeiras de baixo risco, né? De renda fixa, por exemplo. No mercado imobiliário você se disponibiliza aquele imóvel, você tem que esperar o interessado vir fazer a proposta, corre o risco também dele fazer uma proposta abaixo e você não aceitar. Então por isso que a gente fala que é um imóvel de baixa liquidez, são poucas pessoas que vão ter capacidade de investir R$500 mil para comprar um imóvel. Falo R$500 mil, mas pode ser 100 mil, 200 mil, 300 mil, o imóvel sempre vai ter uma baixa liquidez pela demanda, tá? Se a demanda for alta naquela região, você tiver o imóvel único na mão, aí você vai ter uma liquidez maior. Mas não, no geral não é isso que acontece. O outro item que é uma desvantagem, ele tem uma dependência do mercado em geral. Então a economia oscila, né? E naturalmente o mercado que depende de crédito, se a Selic subiu, se a Selic desceu, ele vai oscilar, ou seja, se tem menos crédito disponível, tem menos demanda. Na verdade pode ter a demanda, mas não tem capacidade das pessoas comprarem, porque não tem crédito disponível. Então se tem menos pessoas comprando, o mercado dá uma esfriada, quando dá esfriada, o imóvel que estava subindo cria uma estagnação, aquele preço seu muitas vezes passa 1, 2 anos sem você conseguir ter esse jump aqui. Se o imóvel tiver alugado, você consegue proteger ele pelos índices de inflação, né? Se a inflação for zero, você vai corrigir zero o aluguel, mas o
aluguel fica ali protegido, mas tem gente que às vezes está com o imóvel vazio e ele acaba que alugando abaixo do preço de mercado para não deixar o imóvel vazio, para fugir de condomínio, IPTU, e isso tem tudo a ver com essa dependência, né, da economia, dependência do mercado. Então essa é uma das desvantagens, mas essa desvantagem também acontece no mercado financeiro, não é só no mercado imobiliário no geral. Tá? Então, em resumo, essas são algumas vantagens que eu falei no início e as desvantagens que você tem que equiparar na hora que você for balancear se vale a pena ou não investir no mercado imobiliário. Enfim, investir em imóveis é sim um bom negócio. É uma forma segura de você criar independência financeira e trazer segurança para você e para sua família também. Criando um portfólio, ou seja, um leque de produtos patrimoniais que você vai escalando ao longo do tempo, né? E trazendo essa comodidade de estar investindo em bens tangíveis. Além disso, você está investindo na sociedade, contribuindo para a evolução da sociedade através de investimentos em imóveis que vão de alguma forma subsidiar lojas, subsidiar serviços, padarias, farmácias, educação, saúde. Você também está provendo ações sociais através desses investimentos que você está fazendo, que você está dando condição para essas pessoas terem acesso à educação, terem acesso à saúde, a bem-estar, porque você é um investidor que cria a base para esses setores. Mesmo que você seja um pequeno investidor, tá? Investidor iniciante aí, que tem recurso pequeno, se você com estratégia e cautela fizer a escolha de bons imóveis, você pode ter sim bons resultados. Você não precisa ficar assustado com as coisas grandes que eu falei aqui, mas é importante entender que a sua atribuição no mercado é estudar, né? Você quer investir no imóveis, a primeira coisa que você tem que fazer, você tem que se colocar à disposição de estudar o que a economia impacta, o que a localização impacta, o que o tipo de produto impacta, como a demanda vem para determinado setor, para que você seja bem munido de informação e crie um planejamento para aquisição dessa unidade que você vai estar se colocando à disposição a comprar. E lembre-se que cada passo dado hoje pode significar no futuro grandes ganhos. Portanto, na minha opinião, vale sim a pena investir em imóveis. E aí eu te pergunto, na sua opinião, vale ou não a pena investir em imóveis? Faz o seguinte, deixa aqui para mim nos comentários qual é a sua opinião sobre investimento imobiliário. E se você gostou desse vídeo, compartilha com o seu amigo. E se você ainda não segue nosso canal, segue o canal. Se você gostou do conteúdo, aciona o sininho, que sempre que eu postar um conteúdo novo aqui, você vai receber em primeira mão, tá bom? Ó, e tem mais vídeos aqui no canal que falam sobre localização, que falam sobre investimento imobiliário, que falam sobre compra de imóveis, que você pode assistir e estar se capacitando cada vez mais sobre o que eu estou falando aqui para você hoje. Fechou? Te vejo no próximo vídeo.